Fala meus amigos e amigas flamenguistas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Estou trazendo um corte do Seleção Sport TV, onde Felipe Melo analisa esse empate do Flamengo contra o Central Córdoba lá na Argentina. O ex-jogador acredita que o Flamengo vai sim se classificar para as oitavas de finais, até porque joga as duas partidas ainda na sua casa, dentro do Maracanã, que com certeza estará lotado. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e vamos aí para o vídeo. Ruim. Flamengo fora de casa ganhou de 1-0 e como é importante essa vitória de 1-0. Levou uma bola na trave no finzinho, jogou mal, mas tomou 3 pontos. Não fossem os 3 pontos na Venezuela, hoje a Libertadores já estaria perdida para o Flamengo. Depois ele perdeu em casa do Central Córdoba, 2-1, ainda que no fim tenha tido também uma chance incrível para empatar o jogo. Jogou em Quito 0-0, que eu acho que é a única atuação desculpável, porque jogou em Quito contra a LDU. Não foi um grande jogo, mas é Quito, é altitude, beleza. E no final do jogo a LDU tem uma chance clara. Sempre no final do jogo tem alguma coisa. De cabeça. Que bom pro Flamengo não foi gol. Exato. E ontem, cara, 1-1, embora tenha sido na frente, não dá pra dizer que jogou bem. Como é que a gente explica 4 atuações? Eu vou descartar a LDU, tá? Porque acho que em Quito eu nem consigo avaliar time que joga na altitude. Como é que a gente explica um desempenho tão ruim assim na Libertadores, cara? É difícil, Zé, que assim, vamos tentar pegar a história de cada jogo, né? Acho que na estreia o Flamengo teve uma postura, pra mim, muito distante da ideal, postura mesmo de encarar o jogo, mesmo contra um adversário muito frágil, muito mole em campo, né? Lento nos movimentos, um pouco arrastado, venceu o jogo, ok. Nesse segundo jogo aí, acho que é um jogo muito condicionado pelo primeiro gol do Central Córdoba. Antes do gol argentino, o Flamengo era melhor em campo, tinha criado 3 oportunidades, mas não tinha concluído. Depois que leva o primeiro gol, acaba caindo demais na partida. O jogo contra a LDU, a gente estava até aqui, né, Felipe, no Seleção no dia seguinte. Eu falei assim, o Flamengo não jogou mal na altitude, mas acho que faltou um pouquinho de agressividade para vencer o jogo. Era um jogo que era possível vencer. E a partida de ontem, para mim, ela fica a parte das 3, porque é um início que o Flamengo até vai bem. Acho que os primeiros 10, 15 minutos do Flamengo eles são bons, ele consegue superar a marcação alta que o Central Córdoba fazia, mas depois passa a não entender o cenário do jogo e os riscos que sofria. Se a gente pega o primeiro tempo inteiro, Central Córdoba não teve tantas chances de gol, não. Não foram jogadas criadas, né, que o Flamengo levou um sufoco. Teve uma chance que eles tiveram de um erro do Pulgar dentro da área, mas que acaba refletindo qual foi o principal pecado do Flamengo no jogo. O Flamengo se sentia confortável em atrair o Central Córdoba, às vezes até conseguia superar a primeira pressão, mas a quantidade de falhas técnicas que cometia ao dominar a bola atrás dessa primeira pressão, foi um negócio absurdo. E aí eu até queria ouvir o Felipe sobre isso, porque se falou muito do gramado alto, realmente o gramado estava um pouco mais alto que o normal, pelo menos o que a gente percebe de longe. Tira velocidade. Mas não é um futebol num campo de sabão com uma bola murcha, que parecia isso muitas vezes. Dificuldade de conduzir bola, de controlar a bola sem pressão, de passe de 2 ou 3 metros sem estar pressionado exatamente para isso. E aí o Central Córdoba foi entrando no jogo, né, foi se encorajando, foi empurrando o Flamengo para trás, passou a ter o mesmo número de posse de bola, aumentou a posse de bola até empatar o jogo na reta final. E aí tira totalmente a confiança do Flamengo. Eu acho que faltou ao Flamengo o entendimento do que a partida estava se tornando. Tá ruim para sair jogando, tá ruim para superar essa pressão. E Rossi salvando de novo, hein? Como já tinha salvado muitos gols do Cruzeiro no domingo. O campo não tá possibilitando esse tipo de jogo que o Flamengo gosta. Zera uma bolinha na frente, tira um pouco desse sufoco de trás. O Flamengo não fez isso ontem. Na vez que fez, o Rascaeta saiu na cara do gol e perdeu o gol. Mas isso vem do próprio atleta, né? A leitura de jogo que o próprio atleta tem que fazer dentro de campo, né? Isso aí eu não vou nem citar o treinador, porque tem certas coisas que o atleta dentro de campo ele tem que entender o que tem que ser feito ou não. Agora não é hora de tocar a bola, agora é hora de zerar. É o que tem que ser feito. Agora, eu vou discordar nesse ponto no início do jogo. Eu achei que o Central foi bem no início do jogo. Como iniciou o jogo, o Central pressionando, e sim, o Flamengo ele sai de algumas pressões, mas eu falo assim, cara, desse jeito assim, o Flamengo não vai ganhar esse jogo, não. Aí logo sai o gol da Arrascaeta, que foi uma jogada brilhante deles, né? Do Arrascaeta, com o gesto dando passo para ele. O gol foi muito bonito. Mas logo depois, o Central, assim, tem a oportunidade claríssima do Arrascaeta, né? E que não tem essa de campo, cara, assim. Eu prefiro jogar no campo fofo do que no campo todo esburacado que você não consegue dominar uma bola. O campo fofo, de repente, ele tá gramado, tá fofo, vai tirar um pouco de velocidade, mas, poxa, tecnicamente dá para você desempenhar um bom papel dentro de campo. Então, assim, o Flamengo tem a oportunidade de fazer o segundo gol,
O Arrascaeta faz um belo gol, para mim é um golaço que ele faz, mas falha um gol depois, assim, que não poderia falhar, poderia aquilo lá ter matado o jogo, de fato, porque aí o Flamengo, sim, eles iam sair mais para ataque, eles iam querer fazer um gol, e o Flamengo ia ter um pouco mais de campo e liberdade para, de repente, encaixar uma transição, encaixar um contra-ataque. Não aconteceu aquele gol, e o Central, assim, o que parecia era um jogo entre o Central e o Córdoba, precisa vencer esse jogo para classificar. É o Central jogando dentro de casa, o Central pressionando alto a todo momento, e eu não vi o Central um time tão técnico assim. Não. Assim, era mais na força de vontade, na gana do torcedor ali, empurrando os caras, sabe? Porque o próprio gol do Central, o jogador, ele é muito rápido, ele pega a bola assim, ele dá uma pedalada, mas ele meio que, sabe, ele é meio desengonçado, assim, não tem aquela qualidade técnica vistosa que você vê o Arrascaeta quando faz o controle de bola, né? E ele cruza a bola e o cara vem atropelando todo mundo. Nanico na Argentina. São 6 ou 7 jogos sem ganhar. O Central é um time pequenininho no futebol argentino, pequenininho mesmo. Ele não é nem assim um time que está acostumado a jogar a primeira divisão, ele é um time de divisões inferiores, ele tem um título em toda a sua história, que foi a Copa da Argentina, é um time pequeno mesmo, bem pequenininho. E assim, esse time pequenininho pega um gigante do nosso futebol, ganha no Brasil e empata na Argentina jogando melhor que o Flamengo. Assim, eu acho que é pra gente pensar mesmo a atuação do Flamengo nesses 2 jogos. Quando a gente estiver distante da floresta, assim, a gente olhar a classificação depois, o resultado de ontem foi normal. O problema foi ter perdido em casa para o Córdoba. O problema foi ter se colocado nessa situação. Você acha que é normal? Eu não sei não, cara. Eu acho normal, diante cara. da necessidade de ganhar o jogo. Diante da necessidade, eu esperava o Flamengo vencendo o jogo ontem. Mas olha só, pela distância técnica entre os times. Exato. Eu sou meio suspeito que eu falei, inclusive eu falei, o Flamengo ganha esse jogo. Porque, lá, assim, ó, até com uma certa facilidade. Você poderia considerar o jogo do Maracanã um acidente. Pô, aconteceu um acidente desses que acontecem raramente. 2 vezes não vai acontecer. Aí 2 vezes não vai acontecer. Vai lá na Argentina e vai ganhar o jogo. E eu acho que o Flamengo não mereceu ganhar o jogo na Argentina também. Mas empatar no Equador e empatar na Argentina, vencendo as partidas dentro de casa, você resolveu com sobra. Perfeito, a primeira mas colocação. Ele perdeu desse time. Pois o problema todo foi esse jogo. Exato. O de ontem, ok. Agora que o empate de ontem é ruim pelo contexto, de você ter perdido para ele em casa. Mas distante da floresta, classificado, se vencer as 2 dentro de casa, e é provável que vencendo as 2 dentro de casa se classifique, você vai achar normal o que aconteceu ontem. O que não é normal ontem, a gente viu o Arrascaeta perder o gol que ele fez, que ele perdeu. O time desabar do jeito que desabou quando o Pedro saiu, uma coisa espantosa. O Juninho entrou dando mais energia, marcando, Ele quase brigando. fez um gol no primeiro minuto, né? Que ele rouba a bola do cara e na hora de driblar o goleiro. Eu nem achei o Pedro tão bem ontem. Na verdade, ontem eu achei assim, Só que o Pedro consegue prender, dar parede para quem vem de trás, é uma referência técnica. Quando saiu o Pedro e o Juninho começa a se movimentar, o Córdoba fez assim, ó. Eu sou um cara que elogio muito o futebol do Pedro, sou assim, um fã declarado do futebol dele. Mas ontem eu achei ele muito abaixo. Sim. O Felipe explicou porque ele tirou o Pedro e eu quero mostrar a escalação inicial. A gente estava debatendo aqui as dúvidas que tínhamos na escalação inicial. A gente não previa, por exemplo, ele sacar o Léo Ortiz do time, ele sacou, fez a zaga com Danilo e Léo Pereira. A gente estava na dúvida se o Arrascaeta teria condições físicas de jogar mais uma partida como titular. Jogou. E esse foi o time titular. Aí, mostrar o banco do Flamengo e quem entrou. O Pedro saiu para a entrada... Bom, o Léo Ortiz vai entrar no segundo tempo, aos 28. O Varela entrou também, nesse mesmo minuto. O Alan entrou no finzinho, aos 45. Luiz Araújo vai entrar aos 18 do segundo tempo. E o Juninho entrou no intervalo. E o Felipe explicou o porquê dele ter deixado o Léo Ortiz no banco, escalado Danilo e Léo Pereira, e por que o Pedro, já que o Lino sentiu tanta falta do Pedro em campo... Eu não achei ele tão mal, não. Por que o Pedro saiu? Felipe Luiz explicou. Eu tenho 3 zagueiros de seleção brasileira, no meu ver, e contra a LDU já jogou Danilo e Léo Pereira, não, Léo Ortiz. Hoje, pelo plano de jogo, entendi que era melhor ter um canhoto do lado esquerdo, né, para sair da pressão. E o Danilo, claro que um jogador desse calibre eu vou dar minutos porque eles batem na pota. O Danilo sempre que jogou tem jogado bem, é um líder muito importante para mim e comigo é assim, às vezes sem esperar eles recebem uma oportunidade no jogo no mais difícil da temporada e eu sei que eu posso contar com ele, tanto é que rendeu da forma que eu esperava.
Pedro não vinha fazendo um bom jogo, nem fisicamente, nem tecnicamente, né? Como toda a equipe, tecnicamente, ele estava abaixo. E fisicamente eu sentia que ele não estava com a força necessária para poder pressionar, para poder atacar os espaços, porque eles estavam com a linha alta, e decidi pelo Juninho no intervalo. Que não jogou bem. Ok, mas eu não achei que o Pedro tivesse tão mal, acho que Não, a presença... eu digo o Juninho, que não jogou bem. Não dá nem para dizer que o Juninho jogou mal também, porque o Juninho se movimenta, faz pressão, só é um outro jogo, né? Quando você tira o Pedro, você coloca o Juninho, você propõe um outro jogo completamente diferente. Eu acho que ele coloca o Juninho também porque tinha muito espaço atrás da última linha de defesa do Central Córdoba e o Juninho é um jogador mais rápido que o Pedro para aproveitar isso. O Juninho também pressiona mais a saída de bola adversária e poderia fazer o Flamengo crescer nesse aspecto no jogo. Que, aliás, não fez isso em nenhum momento ontem, né? O Flamengo é um time que tem isso, costuma fazer isso bem. Ontem a gente não viu o Flamengo pressionar a saída de bola do Central Córdoba em nenhum momento. Por isso que eu não vou entender jamais um resultado como esse, o Flamengo fora de casa, jogando contra um time pequeno, que é o Central Córdoba, comparado à dimensão do Flamengo, do mundo do Flamengo. Sabe, eu jamais vou assistir no Flamengo dos últimos tempos, jogando fora de casa, propondo o jogo, e jogar contra um time pequeno da Argentina, minúsculo na Argentina, de fato que é, e deixar os caras propor jogo, deixar os caras pressionar. Sabe assim, isso se apequenar demais. Acho que um clube como o Flamengo, de grandes jogadores que tem, e que vai brigar, e eu não tenho dúvida de que vai classificar e vai brigar até o final pelos títulos, e vai acontecer, mas não pode passar por isso. Não pode chegar fora de casa e se apequenar. Sabe? Porque isso não faz parte da história do Flamengo, principalmente nessa história recente do Flamengo. Tem sido... Você quer ser técnico, né? Você está estudando para ser técnico. Queria te perguntar sobre o Felipe Luiz. Como vocês viram, não foi falta de estudo. Né? E assim, eu garanto que o Felipe, cara, ele estuda horas e horas para um jogo. Assim, ele é obcecado nisso. Assim, a família dele, inclusive, perdeu, em relação ao que ele era como jogador, uma pessoa presente, porque ele dedica muitas horas ao estudo de um jogo. Então, ele estuda muito. Ele é um técnico que não tem um ano de carreira ainda. E houve um encantamento, do qual faz parte. Eu acho que o trabalho dele é muito mais positivo que negativo. Houve um encantamento da maneira como rapidamente ele transformou o Flamengo naquela reta final de Copa do Brasil, muito com o dedo dele. Agora, é um treinador que, por mais vivência que ele tenha como ex-atleta no futebol internacional, ele é um treinador de pouca experiência ainda. Ainda é um novato na profissão. Você acha que é possível que haja mesmo uma oscilação de quem está começando agora na carreira, de quem não vai ter resposta sempre, vai ter respostas boas num jogo, respostas ruins no outro? Porque a gente, no futebol brasileiro, de alta cobrança, a gente tem que falar de um Flamengo que vem de 2 jogos em que ele não foi bem taticamente. Contra o Cruzeiro, domingo, e ontem, que ele não conseguiu dar respostas àquilo que o adversário, pelo menos na minha opinião, aquilo que o adversário colocou em campo. Você acha que pode ter uma oscilação de um treinador que tem tão pouco tempo de carreira? Eu acho que, assim, eu tenho certeza que essa oscilação ela faz parte do processo. Foi por isso que quando, no início ainda, né, até meu início aqui no programa, eu falei, estava todo mundo falando, o Felipe Luiz tem que estar na seleção. E eu falei, calma, gente. Sabe, eu fui muito criticado por essa minha fala. Eu falei, calma, assim, porque os jogos que eu vi, por exemplo, o Felipe Luiz, a única derrota que teve foi pro Fluminense. Esse ano, jogaram contra o Fluminense no campeonato, vinha atropelando todo mundo. E foi o primeiro time, assim, bom, um time bem treinado que o Flamengo tinha pego no campeonato estadual, tinha sido o Fluminense. E foi um jogo pífio das duas equipes. Foi um jogo horrível para quem assistiu. Eu lembro, foi 0x0, foi feio o jogo. Eu falei, calma, não pode acontecer isso aí de um time que tá todo mundo falando que vai ser campeão, que vai ser, né? Então, assim, calma, tem que dar tempo ao tempo. Lá ele não era o melhor. E hoje, tampouco, ele é digno de crítica como estão criticando. E eu acho que faz parte do processo essa oscilação. É muito jovem. Eu vejo o potencial do Felipe para abrir muitas portas para treinadores de futebol irem para a Europa, porque é um cara que tem mercado na Europa. Que é o sonho dele. Exatamente, assim. Tem um potencial incrível para fazer esse Flamengo voar, mas a oscilação faz parte de quem está no início. Há uma semana atrás, esse mesmo time enfiou um 4x0 no Corinthians, poderia ser muito mais. Há 3 semanas atrás, enfiou um 6x0 no Juventude, que também poderia ser mais. Então, assim, não é que o trabalho é ruim. Vamos com calma, né? Temos que fazer a leitura de um todo. Assim, a gente tem que esperar, tem que dar tempo ao tempo, fazer a leitura de um todo. Como a gente falou do Palmeiras há pouco, eu acho que esse é um bom resumo das duas equipes. O Flamengo tem altos muito altos que o Palmeiras não alcança, na minha opinião, como os 4x0, os 6x0. Mas ele tem baixos que o Palmeiras também nunca tem,
de ser dominado pelo Cruzeiro. Dificilmente você vai ver o Palmeiras ser dominado por um time brasileiro, dificilmente, daquela forma. E não consigo imaginar o Palmeiras do Abel somando só 1 ponto em 2 jogos contra o Central E a gente está Córdoba. falando de um trabalho que tem 4 anos, né? E pouco. E de características mesmo. O Flamengo é um time de altos e de oscilação. O Palmeiras é mais linear mesmo. Até mesmo em ideia de jogo. O Abel, ele herda algo que vem do Luxemburgo, do próprio Luiz Felipe Scolari. Né? E nós sabemos como é a dinâmica desses treinadores, assim, que eu sou fã declarado, né? Tanto de Luxemburgo como de Felipão. Eram os caras mesmo que, meu irmão, tiver que ganhar de 1-0, vamos ganhar de 1-0, não vamos tomar gol. Né? E o Abel tem isso. O Felipe Luiz, ele herdou uma coisa que já veio lá de 2019 do Flamengo, que era um futebol bonito, vistoso, né? Do Jorge Jesus. Corre risco. Corre risco, mas, poxa, encanta todo mundo. E, de fato, são ideias completamente diferentes. Quando o Felipe ele chega ele assume o Flamengo, eu até falei na minha casa, ou na roda de amigos, eu falo assim, independente se é Felipe Luiz ou se é Tite, o Flamengo iria ganhar aquela Copa do Brasil. Meu modo de pensar, iria ganhar, porque o Flamengo estava montado para ganhar aquela Copa do Brasil. E o Felipe vem, dá corpo ao time, começa a colocar as ideias claras dele, né? Fez mudanças significativas. Léo Ortiz na zaga, Wesley na lateral direita, Gabigol no ataque, Rossi. Que fez diferença. Isso aí faz o seguinte, isso aí te dá realmente... faz com que o treinador faça assim, eu tenho estratégia, olha a estratégia que eu fiz aqui. Eu tirei esse jogador, coloquei esse aqui não jogava hoje, o cara tá na seleção brasileira. E o time ganhou uma cara rápido. Não, foi o time totalmente mudou, transformou a filosofia Mas mesmo, precisa de ter regularidade e a regularidade vem com o tempo. Sabe? É jovem ainda, é normal. Então, assim, hoje eu venho aqui fazer uma defesa do Felipe Luiz, porque de fato é jovem e tem um potencial incrível. É como um atleta, principalmente no Brasil. Você pega um atleta jovem e principalmente tratando-se de clubes que precisam imediatamente de fazer jogador para vender ou para ajudar o time, seja no momento ruim. Aí o cara vai e faz um jogo bom, o cara tem 17 anos, tem 16, tem 18 anos. Porque, nossa, meu Deus, é o Pelé, meu Deus, é o novo Neymar, que maravilha, que jogador. E de repente o cara vai dar uma oscilada depois de 2 jogos e já não presta para mais nada e você pede algo que um grande atleta que poderia se tornar um grande craque. Tem que ter um pouco mais de equilíbrio, né? Mais equilíbrio, mais paciência com o treinador. O Flamengo ainda, assim, eu entendo que o Flamengo vai classificar. O Flamengo vai ganhar esses 2 jogos e bem dentro de casa. Bota a classificação, diretor, pra gente vai projetar. Classificar. E o Felipe Luiz, assim, com o seu staff, que é um menino que o ajuda muito, eu vejo também que é muito estudioso, o espanhol que tá com ele. O Ivan. É muito bom, o Ivan faz parte do staff dele, assim. Então eles vão melhorar, o Flamengo vai melhorar, sem dúvida nenhuma, mas tem que dar paciência. Quando ganha não é o melhor, ainda não, mas quando perde tampouco é para ser crucificado. Vou trazer aqui mais algumas informações complementares com alguns dados do SOFA sobre a questão de desempenho, de nota dos jogadores nesse empate do Flamengo contra o Central Córdoba. O melhor jogador, segundo o SOFA, foi Gerson, com a nota de 7.3. Segundo, Rossi com 7.2 e Bruno Henrique também com 7.2. Ninguém mais se destacou, teve nota superior a Gerson nessa partida. Já na questão ofensiva, na parte de finalizações, o Flamengo pouco produziu. Finalizou somente 5 vezes durante a partida, 2 delas foram no gol. Ou seja, teve muito pouca criação, não foi incisivo, mesmo precisando do resultado. Foi uma péssima atuação ofensiva do Flamengo nesse jogo. Já sobre a classificação, o Flamengo se mantém na 3ª colocação, 3 pontos atrás, tanto da LDU como do Córdoba. Próxima rodada, o Flamengo vai receber a LDU no Maracanã. Precisa vencer, não tem outra palavra no vocabulário do Flamengo, é ganhar. E também ir para a última rodada também com o mesmo vocabulário, ganhar. Vencendo as 2 partidas, aí sim, muito provavelmente o Flamengo estará nas 8ª de finais. Enfim, essas são as informações do Mengão. Se inscreva no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo.